Nosso primeiro entrevistado nessa edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é o engenheiro civil Marcos Carnaúba. Ele que esteve aqui há cerca de um ano atrás, no começo do ano passado, falando justamente sobre a situação dos bairros do Pinheiro. Na época era só Pinheiro e Bebedouro, agora está incluído Mutange e também o Bom Parto. E esses bairros voltam a apresentar problemas de afundamento. E para falar a respeito, aqui nós convidamos o Dr. Marcos Carnaúba para estar aqui conosco e discutir essa questão. Então, doutor Marcos, como é que está a situação cerca de um ano depois? Fábio, aquilo é um mecanismo muito complexo que até hoje ninguém identificou o seu deslocamento real. Sabe-se que ele afunda e se desloca. Agora, quantificar isso, eu não vi ninguém ainda falar, exceto alguns amigos do exterior, né, que me dão apoio em off com o sigilo, o compromisso da confidencialidade. Bairro do Pinheiro, entre 2018 e 2019, ou melhor, no ano de 2019, nós estamos em 2020, ele abateu 25 centímetros aproximadamente e se deslocou 6 aproximadamente em direção à lagoa. Então, ao longo do tempo, as casas começaram a apresentar rachaduras, prédios, ruas, né? Residências de tamanho de porte médio, pequeno, danos de toda a natureza, mas que já vinham ocorrendo há 8, 10 anos, Jardim das Acácias há 30 anos, 20 anos, uma série de coisas. Então veio a primeira hipótese, que era a Braskem, né? Negada pela empresa, e vem a CPRM, insiste que é a Braskem, contratam serviços nos Estados Unidos pagos por essa empresa, e esses estudos iniciais não apontavam a Braskem diretamente como responsável, mas um laboratório alemão, também contratado por ela, dizem que indicado pela CPRM, foi taxativo que a empresa, a mineração, era responsável pelos danos. Mas houve uma coisa interessante, é que o VLT, o trilho, ele continuou circulando e sempre me preocupava aquilo, né? Enquanto a água da lagoa adentrava na Casa de Saúde, ali perto do Instituto do Meio Ambiente, o trilho continuava normal. E essa invasão da água ocorreu ou acelerou após a parada da mineração, da extração de sal. E eu lembro que o pesquisador Dr. Tales, da CPRM, certa vez ele, em um pronunciamento, disse que a intenção era parar a mineração, mas que ele não saberia dizer se era pior ou melhor. Então, depois da parada da mineração, essas áreas de Mutange que você citou, né? Ali de Bom Parto, elas começaram a se abater ou afundar, permitindo que a lagoa adentrasse nessa região. Recentemente, eu sempre perguntava, e o VLT? O VLT afunda ou não afunda? Como é que está aquilo ali? Há 10 dias eu vim saber, via Salvador, que ele estava sendo corrigido a cada 8 dias. O nivelamento, ele estava cedendo ali no Mutange, e que a cada 8 dias eles faziam uma revisão, inspeção e revisão onde necessário. Então, veja bem, a empresa sempre negou responsabilidade, está aí investindo uma nota pesada, mas continua dizendo que não é responsável. Com base em quê? Eu não sei, porque os estudos atuais, eles apontam para a mineradora. O senhor falou que quer dizer, caso a mineradora parasse, havia a possibilidade de o problema até se agravar. Isso. Mas semana passada houve um pedido de
empresários através da Federação das Indústrias, no sentido de que fossem realmente retomadas as atividades da fábrica aqui do Pontal da Barra. E aí? Veja bem, uma caverna de mineração ou uma cavidade, no sistema de extração que eles usavam injeção de água sob pressão. Então, em tese, havia uma pressão de equilíbrio lá numa profundidade de 900 metros. Se para essa injeção, é como você estava insuflando uma bola dessas de criança e, de repente, você parou de insuflar, ela começa a murchar. Então, eu não posso dizer que é isso, né? Não tenho participado das pesquisas. E há um escondimento muito grande disso tudo. Tá? Há um escondimento. Na hora que você parou de injetar, o solo da lagoa começou a se acomodar e a água subiu. Criou uma depressão ali, né? A água tornou-se mais profunda e também a parte do Mutange começou a se inclinar para lá. E a dúvida era o VLT. Porque nós, alagoanos, temos que pensar no amanhã. Porque nós aqui temos a mania de achar que o problema não nos envolve. Tá? Não, o problema é do Pinheiro. Até que ele aconteça, né? O problema é do Mutange. Se parar, se a Cícero de Góes Monteiro, ali onde fica o Instituto do Meio Ambiente, for interditado e afundar e parar o VLT, vai ser o caos em Maceió. Trânsito, tá? Muita gente circula naquela região, também transporte de carga para fugir do problema da Fernando Lima, a falta de, digamos assim, de pesquisa e planejamento de infraestrutura nossa é muito grande. Você começa a fazer aquele retorno, aquele quebra-cabeça que ninguém sabe andar direito e termina na Fernando Lima. Isso vai piorar. Então vai atingir todos os bairros. Né? É a minha visão como técnico. Eu continuo estudando o assunto e pensando como encher as cavidades que estão vazias, segundo dizem. Então vem outro problema. Por exemplo, tem uma intenção aí de injetar com concreto. Mas o concreto em contato com o sal é altamente agressivo e começa a dissolvê-lo. Né? E no que vai aí, você vai ter que criar a tal bola de encher como se fosse um útero, né? Com um material dentro desse útero que protegesse o sal do contato com o material que vai. Ou enche de areia, tá? Pedrisco, sem nada, ou enche de argamassa de cimento, ou enche de concreto, ou usa aí uma nanotecnologia, algo diferente, para corrigir, tá? Para estabilizar. Doutor Marcos, está anunciado para essa semana a volta a Alagoas da equipe da CPRM. Certo. E há uma possibilidade até de decisões mais drásticas a respeito dessa questão naquela região ali do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto. O senhor teria uma ideia do que poderia acontecer em termos de decisão? Olha, eu fui excluído disso daí, porque na primeira reunião eu fui dar apoio à comunidade, um apoio humanitário, técnico, assim, e ficar com pena daquele povo. E não fui ganhar dinheiro, não fui pensando em vantagem, nada. E na primeira reunião eu dei uma prensa no pessoal da Defesa Civil, porque escondeu o famoso relatório, né, que já alertava sobre os danos. E daí para frente eu não fui para reunião nenhuma. Diz que atualiza o site da Defesa Civil, você entra e não encontra novidade. Site da CPRM, não encontra novidade. Então eu fico, por exemplo, colegas de Salvador da área dizem, rapaz, está piorando, o VLT, ele está ondulando. Eu digo, mas eu tenho pedido a colegas que estão envolvidos no processo, ele diz, está tudo normal, eles procura ver. Eu fui dar um aperto, aí você recebe. A vinda da CPRM provavelmente vai apresentar os estudos recentes que fizeram na Lagoa, né? Usando barcos, usando equipamentos especiais, uma espécie de ultrassom, para verificar
como anda aquilo ali onde houve abatimento e tal. E, quiçás, determinar a interdição ou do VLT ou de alguma área que esteja sob maior risco. Eles já estão falando que aquela profundidade da caverna que estava, o topo, a 900 metros, ele subiu, só tem 500 metros de solo em cima. Não sei se é verdade, eu não tive acesso, não gosto de falar por ouvir dizer. Então, eu tenho plena confiança na CPRM, é o que melhor nós temos no Brasil, tem reconhecimento internacional. Agora, dizer o que eles vão apontar, confesso que não sei. Agora, eu queria fazer só uma observação. Para onde vão as pessoas, pelo amor de Deus? Então, as casas abandonadas têm que sair de qualquer jeito, prédios novos, eles estão inclinando, ou pelo menos estão buscando estudos para ver se eles estão inclinando. O que é que se vai fazer com essa população? É como uma família, você cria uma família, está junto, de repente um vai para o Rio Grande do Sul, o outro para o Amapá, o outro para Pernambuco, o outro para a Bahia. Você dissolveu a família do Pinheiro. Você acabou com o comércio do Pinheiro. Acabou com aquelas amizades, aquelas coisas, além do prejuízo material. Na sua opinião, o poder público, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, o poder público está agindo corretamente em relação a essa questão? Em termos de pesquisa local, eu diria que não, porque sempre as empresas vêm de fora. Tá? Em termos de precauções, eles têm tomado, a Defesa Civil está de plantão, atende o povo, mas é uma coisa interessante. Não, você vai sair da sua casa, o Estado vai pagar, mas quando? Quanto? Por quanto tempo? Então, isso não está funcionando. Eu tinha até uma sugestão antiga, essa sugestão me acompanha, sei lá, há mais de 30 anos. Nós temos no país, aqui no Nordeste, o Batalhão de Engenharia do Exército, que é dos melhores do mundo. Ele nunca veio fazer um serviço em Alagoas. Eu tentei várias vezes para Canal do Sertão, para obras de infraestrutura. Não será que seria a hora de trazê-los não para a pesquisa, mas para a execução do que for necessário? Nós temos o batalhão de infantaria. Infantaria é o quê? É treinar soldado para luta em campo. Mas o batalhão de engenharia é algo muito especializado e muito preparado. É um convênio com o governo federal e trazer sem despesa para Alagoas. Ninguém pensa nisso. Você falou em outra coisa, mudando de assunto completamente, Canal do Sertão. Eu sei que o senhor trabalhou durante muitos anos nessa obra, inclusive desde os primórdios, desde a elaboração do projeto. O que é que o senhor está achando do andamento do Canal do Sertão? Ele não tem andamento, ele se arrasta, né? Veja bem, eu desde 1982, quando eu tive acesso ao primeiro estudo que foi feito pelo IPT de São Paulo, outro órgão de alto gabarito, para levar a água do São Francisco para a bacia leiteira. A visão era essa, produção de leite. Então, ao longo do tempo, eu comecei como cidadão, eu não estava ganhando nada para isso, a falar, eu pedi audiência, fui a Geraldo Bulhões, mostrei que o desenvolvimento do sertão passava nas proximidades de Igaci, Palmeira e Arapiraca, tá? Que mudasse aquele traçado para trazer água a Arapiraca, ao invés de bombear do Rio São Francisco, 150 metros de bombeamento em termos de altura e potência de bomba, chega a você levar 250 metros, você vinha com água descendo. Ele topou, mandou desenvolver o projeto, são 250 quilômetros. Quem primeiro fez alguma coisa foi Geraldo Bulhões. Depois parou tudo. Depois veio o presidente Collor. Nessa época eu fiz um apelo até a carta pública, já pedindo o batalhão de engenharia do Exército. Ele deu algum andamento, ao longo do tempo parou, enfim. Uma obra que demandaria 4 anos, ela se iniciou há cerca de 30 e tem perto de 105 quilômetros com água dos 250 necessários.
uma água que não tem gestão. Tá? O governo paga a conta de energia, paga as bombas, qualquer um tira água, carro-pipa tira água para vender. Tá? E que me consta, e que muito me constrange, é que o governador nunca fez uma visita de inspeção técnica, de correr a linha, como a gente diz. Tem estrada bordejando o canal. Então, o veículo vai ver, vai verificar. Ele foi para obras de inaugurações de trecho. Isso é uma coisa. A outra é pegar a equipe técnica e dizer, vamos lá, mostra como isso funciona. Então, isso aí é um jogo político. O Canal do Sertão já elegeu 5 governadores e eu acho que ele vai eleger mais uns 5. Doutor Marcos, fala em governador Renan Filho, qual a evolução dessa obra do Canal do Sertão nos 5 anos da gestão de Renan Filho? O trecho 3 e 4, o 4 andou, parou, grosso modo, havia 1.200 operários trabalhando. Em dezembro só tinha 200. Faltou dinheiro. Não é só o governador, é a bancada, tá, para ir buscar os recursos. Hoje deve ter uns 500. Já no trecho 4, faltando talvez 20 quilômetros para chegar no quilômetro 105 que eu falei. Entendeu? O sertão só existe para votar. Eu convivo com aquilo, eu tenho terra lá que herdei. Meu pai comprou em meu nome em 53. Eu amo aquilo lá. Mas eu sei o que o povo sofre. E ainda mais, ao individualismo político, de vereador, de deputado, aos feudos. A pessoa é individualista, só pensa nele, estando bom para ele, o resto não adianta. Esse é o mal do alagoano, é em todas as áreas. Centro de pesquisa. Quanto eu lutei, eu dei por escrito, nunca mais eu tentarei inserir ciência e tecnologia em Alagoas. Eu desisti. Não vinga. Parece que você está falando para uma parede, entendeu? Quando você pega, por exemplo, uma universidade na parte de engenharia civil, a UFAL, ela é classe A, mas ela é enclausurada dentro de um cascarão que não sai. Por exemplo, eu insisti, a universidade não participa do Pinheiro. Eu soube que há um mês, 2 anos após o acidente, ela fez uma parceria com a Defesa Civil para ajudar. Há pessoas qualificadas, mas não são valorizadas. Eu costumo dizer que o alagoano só tem valor quando sai de Alagoas. E são muitos exemplos. Doutor Marcos, atualmente, dos 250 quilômetros previstos, né, até Arapiraca, só tem quantos quilômetros? Perto de 105. E pelo que o senhor sabe, quais são os planos do atual governo em relação ao Canal do Sertão? Eu não vejo plano. Eu não vejo. Está executando uma obra que foi planejada por outros governos, mas sem ter em paralelo, apesar de eu ter perdido contato com a Secretaria de Agricultura, projetos isolados de produção agrícola, que seria a meta principal. Preciso entender que o tirar leite, que é a produção leiteira, tá? Produção da região, ela mais cedo ou mais tarde tende a acabar, porque uma dose de pinga deve ser R$1, R$1,50, o preço do litro de leite é R$1. Então ninguém faz nada por isso. Você tem que entrar para fruticultura irrigada, tá? Como fazem Petrolina, o projeto Nilo Coelho. Você passa nas estradas, encontra fruta, manga, caju, é daqui? Não, é dali, do Nilo Coelho. Quer dizer, chega a dar uma angústia a gente em ver aquilo. Tudo vem de fora. Arapiraca é algo à parte, que é uma cidade, digamos, cosmopolita, né? Gente de todo lugar, e tem crescido, tem desenvolvido alguns projetos. Mas você gasta milhões para fazer uma adutora direta para Arapiraca, como já foram feitas 2 ou 3, e não injeta recursos para terminar o Canal do Sertão, que acabaria com essas adutoras. Ou seja, a água de morro abaixo, ela vem descendo pelo canal, a outra é a água de morro acima. Então o custo é muito grande. Preciso mudar a mentalidade do povo alagoano. Passei a minha vida lutando por isso.
Hoje eu sou um excluído. Todo mundo diz, não, o cara é sério, o cara sabe, mas ninguém quer junto. Entendeu? Ok. Nosso muito obrigado ao engenheiro civil Marcos Carnaúba pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente conversa com o economista Elias Fragoso. Ele vai nos falar a respeito dos efeitos para a economia do Brasil e de Alagoas do coronavírus. Até já.